Olá, produtivo! Antes de mais nada, um excelente dia, que Deus te abençoe, abençoe seus negócios e vamos começar esse dia de quinta-feira, começando pelo assunto, né? Eu pedi para vocês votarem e o assunto escolhido foi distrações e falsas urgências, né? Acho que eu coloquei só como falsas urgências. Bom, o que acontece, né? Quando a gente é empreendedor, parece que a gente tem um radar ligado, né? Quando a gente é dono de empresa, ou empreendedor, ou tomador de decisões, algum cargo um pouco maior, a gente parece que está sempre com o radar ligado, parece que tudo é muito importante, parece que a todo momento surge uma nova oportunidade e se a gente deixar passar, isso vai ter consequências graves. É sobre isso que eu quero conversar hoje com você. Esse é um assunto que a gente falou essa semana no vídeo da semana, né, no vídeo de segunda-feira, e lá eu falei o seguinte, até vou usar isso para me ajudar aqui a não esquecer de nada, tá? Mas eu falei que os principais sintomas são, toda semana aparece uma nova oportunidade imperdível, gaveta cheia de ideias pela metade, isso é importante, você não consegue ter 2 horas seguidas de trabalho focado, fim do dia chega e você não completou nada de realmente importante, o urgente do outro vira a sua prioridade automaticamente e o seu dia é definido pelo que aparece e não pelo que você planejou. Então, olha só, se você vamos pegar ontem, quarta-feira, você planejou um dia, chegou no final do dia e nada do que você planejou, muito do que você planejou não aconteceu, isso é um péssimo sinal, beleza? Então, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Se isso aconteceu só ontem, porque é começo de ano, dá para relevar, mas se isso acontece com uma certa frequência na sua vida, então isso pode ser um problema. Porque o que acontece? A falta de foco para a gente que é empreendedor, que é tomador de decisões, a gente não pode ficar 100% no operacional. É óbvio que sua empresa passa por estágios. Tem momento que você tem que ficar muito mais no operacional. Saiu uma pessoa importante aqui da minha equipe, ou a gente começou um projeto novo aqui, tudo bem. Mas isso não tem que ser a sua rotina. Se você não tem uma empresa de uma pessoa só, beleza? Você tem uma empresa onde você tem colaboradores. E se é uma empresa onde você tem processos e tudo mais, não é natural você ficar sempre no operacional. Senão sua empresa vai ficar estagnada e não vai conseguir sair do lugar. E todos esses sintomas que eu falei para você, eles meio que estão correlacionados, né? Então vamos supor, você planejou, hoje eu vou fazer isso, 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 isso. Aí chega alguém e fala, pô, olha, aconteceu tal coisa, e aí agora você tem que parar tudo para arrumar, para consertar aquela situação. Tudo bem, eu entendo que existem situações que são assim, mas eu quero que você tente entender o padrão. Se é um padrão onde alguém chega com alguma coisa que não é da sua responsabilidade necessariamente e que, de certa forma, você tinha planejado um outro dia para você e você pega isso e pega para si, esquece. Se o pessoal começar a perceber que você tem esse padrão, cara, isso vai acontecer muito. Eu tenho um exemplo prático aqui, que é basicamente o seguinte. Tinha uma empresa que eu trabalhava, equipe de suporte. Eu vou ter que pausar aqui, é um minuto muito ruim. E aí nessa equipe de suporte, a gente tinha um chefe lá, não vou falar o nome dele aqui para não expor, mas era mais ou menos assim. Eu percebi que tinha umas pessoas que quando o caso era muito complicado, chegava meio que perguntando pro chefe, chefe, não sei o que, daqui a pouco você via, o cara tava fazendo e a pessoa tava ali liberando a agenda dele. Eu entendo, faz sentido, né? Você, como chefe, como dono, tentar resolver a situação ali para não deixar aquilo escalar, mas isso se tornou, novamente, o que eu falei, padrão. Então, toda vez que tinha um caso muito complexo, a pessoa que tinha que resolver não resolvia e jogava para a mão do cara que era o chefe que deveria estar ali fazendo a gestão da empresa, né, da equipe, olhando indicadores, entendendo se tinha algum outro problema, enfim. É um assunto bem extenso, eu pensei que eu ia conseguir falar em poucos shortzinhos aqui, reels, de stories, sei lá, não sei onde eu vou publicar isso, mas é muito complexo. Realmente preciso fazer vídeos para dar uma aprofundada nisso, tá? Mas o que eu quero dizer, você tem que tomar cuidado com essa questão dessas falsas prioridades, né? Então, quando a gente fala sobre a questão de prioridade dos outros vir a nossa, isso é muito ruim. Outra coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado é sobre essa questão de oportunidades. Então,
Por exemplo, agora surgiu o Vibe Coding, certo? Que é uma forma de você programar, e eu tenho oferecido soluções para os meus clientes mesclando Notion com Vibe Coding. Só que não é o momento ainda de eu transformar isso num produto e oferecer. Isso precisa estar mais maduro, precisa ter mais experiência. Isso é uma solução alternativa ao que eu faço, não é o meu core principal. Eu poderia ter abandonado a consultoria clássica e, de certa forma, falar, não, agora a gente faz só Vibe Coding. É um risco, né? É uma oportunidade, mas ao mesmo tempo é um risco. E para não ficar muito longo, só para complementar, esse livro aqui me ajudou muito no ano passado, Produtividade Lenta. Ele fala sobre os profissionais do conhecimento, que é o meu caso. Eu uso o meu conhecimento para conseguir ganhar a vida. Eu entendo que se você é um dono de uma empresa, um empreendedor, provavelmente você usa o conhecimento, porque querendo ou não, não é uma commodity, não é uma coisa que você monta ali, não é uma linha de produção. Ele depende do seu intelecto para conseguir. Óbvio, tem empresas e empresas, mas se você é um trabalhador do conhecimento, eu recomendo muito esse livro, vale muito a pena. Ele não é tão grande, tem 200 páginas, sei lá, 200 e poucas, e consegue te dar um parecer, assim, uma visão diferente do tradicional. Acho que essa é uma coisa bem importante, né? Porque a gente vive numa sociedade onde trabalhar muito parece que de fato é o que vai trazer o resultado. Vou ter que gravar mais um. E na verdade, eu vou ser bem sério, teve muitas vezes que eu trabalhei 12 horas no dia, chegou no final do dia parece que eu não tinha feito nada de importante. Então, esse é um cuidado e eu recomendo esse livro aqui, Produtividade Lenta, do Cal Newport, que com certeza vai conseguir te dar uma visão diferente disso. Às vezes vale muito mais a pena você trabalhar 4 horas focadas em algo que realmente entrega valor para você do que trabalhar 12 horas em coisas que não entregam valor. Eu entendo que a gente tem que fazer um equilíbrio disso, né? Tem muita coisa que ela vai entregar talvez valor, mas é a longo prazo. Mas esse livro também te provoca a diminuir o número de coisas que você faz. E é o que a gente fez aqui no Produtive esse ano. Ao invés de fazer, sei lá... Eu vou ter que gravar outro, droga. Então, ao invés de eu ter que gravar, sei lá, 5 vídeos por semana e fazer tudo meia boca, certo? Qual que é a nossa estratégia esse ano? É um vídeo por semana, e aí durante a semana a gente fica criando outros conteúdos em redes sociais, complementando e tudo mais, em outras redes sociais, como eu estou fazendo aqui, sobre esse conteúdo, né? Sobre o vídeo. Então, o vídeo da semana foi os 7 erros que travam sua empresa. Beleza. Então, eu estou falando sobre isso essa semana aqui no Stories. Aí, na semana que vem, vai ser o nosso primeiro vídeo de um sistema que a gente está desenvolvendo no Notion, um sistema financeiro para empresas. Então, semana que vem é Notion na veia. E assim a gente vai indo, tá? Então é isso, produtivo. Eu vou deixar os próximos tópicos para você botar no próximo story, se você estiver vendo isso no Instagram, porque eu vou tentar reaproveitar isso para outras redes sociais. E a gente se vê amanhã. Um excelente dia para você de trabalho. Até mais.